Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A passagem de Jesus aqui na terra foi muito questionada pelos fariseus e pelos doutores daquela época, que estudavam a Bíblia, os judeus, porque Jesus ele estava sempre no meio dos pecadores. E isso era uma coisa que incomodava aqueles fariseus que sempre queriam ter a imagem de puros, de santo, mas sabemos nós que todos nós somos pecadores. Mas essa mensagem que Paulo nos deixa, ele reconhecendo que ele como ser humano, ele é pecador e ele é um dos principais. E o que eu quero trazer hoje para mim, para você, é para que a gente venha ter esse olhar para dentro, sabe? A gente sempre olhar para dentro de nós, e porque a própria palavra fala, né? Examinai a si mesmo. A gente precisa reconhecer que nós estamos aqui nessa terra passando por uma luta diária, sendo que nosso principal inimigo somos nós mesmos, né? Então, eu acho tão bonito o que Paulo fala, né? Que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele era o principal. Porque a história de Paulo com Jesus foi bem interessante. Paulo não foi um dos discípulos que andou com Jesus. Após a morte e ressurreição de Jesus, Paulo era daqueles homens que perseguiam os cristãos, que matavam. Inclusive tem um episódio que quando Estevão foi apedrejado, Paulo estava lá, né? Estevão era um jovem garoto que ele foi escolhido para o ministério de Jesus, para auxiliar as viúvas, aqueles que eram desamparados, que os apóstolos tinham outros tipos de serviço para fazer naquela época. Então, Estevão teve esse chamado para fazer esse tipo de serviço. E aí ele foi morto, apedrejado, por conta dele ter esse testemunho de ser um cristão. E o encontro de Paulo com Jesus foi quando Jesus apareceu para ele, né? Então, Paulo reconhecia que ele era um pecador, um homem que foi um perseguidor feroz da igreja cristã, da igreja primitiva. Só para fechar a palavra de hoje, eu queria dizer que a gente precisa ter um olhar crítico, mas olhando para dentro de si, né? Como o próprio Paulo, ele disse no versículo que eu acabei de ler, né? Jesus ele veio para os pecadores, dos quais Paulo dizia, eu sou o principal, mesmo ele já sendo um homem modificado, um homem que já anunciava a palavra de Deus, ele tinha um olhar crítico para dentro dele, e que a gente possa ter esse olhar crítico para dentro de nós.